Como fazer um gráfico de mapa aqui no Excel que atualiza automaticamente à medida que você utiliza os filtros, que são a segmentação de dados aqui no Excel. O legal é que dá pra gente filtrar com vários filtros diferentes. É você que escolhe aí a combinação que você quer fazer. Então aqui a gente vai ver dois exemplos práticos. Como fazer um gráfico de mapa da forma mais simples possível, que seria: tenho uma tabela pronta com todos os estados, as regiões, e quero transformar isso num gráfico de mapa. Beleza, é facinho de fazer e a gente vai ver. E o segundo exemplo é algo mais real, talvez, dentro do dia a dia, daquilo que a gente realmente vai fazer. Que, a partir de uma tabela grandona com várias informações, nesse caso, pessoal, estou usando uma tabela de frete, de logística, e a partir de várias entregas, de vários fretes para várias localidades diferentes, eu vou organizar isso daqui numa tabela dinâmica, e então vamos fazer um gráfico de mapa. Para que possamos fazer qualquer tipo de gráfico aqui no Excel, precisamos ter informações, os dados que vamos utilizar. E lembrando, aqui a gente vai ver dois casos diferentes. O primeiro, a partir dos dados prontos, aqui já está tudo pronto, é só eu selecionar e colocar o gráfico de mapa. Vamos fazer desse jeito. E o outro modelo seria, eu tenho uma tabela bem grande, com um monte de informação, e depois eu preciso transformar isso daqui em tabela dinâmica para resumir os dados, e a partir da tabela dinâmica que eu vou fazer o gráfico. Então são duas situações diferentes. Tabela dinâmica é um pouquinho mais chato, porque não funciona direto. Então a gente tem que fazer um ajustezinho para conseguir usar gráfico de mapa em cima de tabela dinâmica. Mas de qualquer forma, para eu fazer um gráfico de mapa no Excel, eu preciso ter os estados ou os países dentro aqui dessa lista. Ah, professor, o meu é cidade. Dependendo, não funciona, tá bom? O Excel, pelo menos aqui, eu já fiz o teste, no Brasil não está funcionando cidades. Se você colocar cidades específicas, não está funcionando. Porém, quando você faz isso com cidades americanas, aí funciona bem. Então, acho que alguma coisinha, questãozinha do próprio Excel mesmo, que não tem na base de dados dele, essa configuração de fazer com cidade. Mas com estado funciona, tá bom? Então vamos lá, vou pegar aqui os estados, e a quantidade de envios que eu tenho para cada estado. Porque lembrando, essa daqui é uma planilha de logística, de frete. Mas poderia ser de qualquer outra coisa também. Seleciona aqui os estados, junto com as quantidades, com os valores. Agora vindo aqui em cima em inserir, eu vou pegar, pessoal, aqui o gráfico de mapa, que já está aqui do lado. Se você não encontrar por aqui, tenta clicar em, talvez, gráficos recomendados, ou em qualquer gráfico, clica em qualquer gráfico e lá no final, você vai em mais gráficos. Por quê? Porque vai abrir essa lista para você. Aí pode ser que por aqui você encontre mais facilmente, olha lá, mapa. Vou clicar nesse gráfico aqui e vou clicar no OK. Pronto. Aqui ele já criou para mim o gráfico dos estados conforme eu tinha ali na minha tabela. Olha que legal. Aqui no caso ele está com essa legenda, o mais forte é o que mais tem valor e o mais clarinho é o mais baixo. Então dá para ver que geralmente essas regiões aqui parecem as que mais têm essa logística, frete, entregas, conforme está aqui aparecendo. Dá até pra gente mudar as cores, fazer bastante coisa, tá bom? Mas daqui a pouquinho eu mostro junto com a tabela dinâmica, porque o processo é o mesmo. Então aqui a gente resolveu, é assim que faz gráfico de mapa, utilizando uma tabela normal, não tem problema nenhum. Mas o problema realmente aparece quando a gente usa tabela dinâmica. Vamos lá. Primeira coisa, eu tenho uma base de dados. A partir dela, eu vou fazer uma tabela dinâmica. A tabela dinâmica vai me ajudar a resumir as informações. Então vou pegar aqui o próprio estado, até porque aparece várias vezes o mesmo estado, né? Minas Gerais de novo aqui embaixo, enfim. Então vou resumir essas informações e aí eu vou ver a quantidade de frete que teve para cada estado. Aqui em cima eu clico em inserir, tabela dinâmica, e simplesmente, pessoal, eu clico no OK. Porque o Excel vai abrir para mim uma nova planilha, uma nova aba, né, como a gente gosta de chamar. E aqui na esquerda já tem a tabela dinâmica, e aqui na direita eu tenho as configurações da tabela dinâmica. O que eu gostaria de ver aqui? Eu gostaria de ver, pessoal, todos os estados que eu tenho. Então aqui embaixo, no campo de linhas, eu vou pegar o estado e colocar aqui dentro. Como que eu faço isso? Eu clico na escrita do estado aqui, pego, seleciono, seguro e vou soltar dentro das linhas. Porque assim o Excel ele já consegue listar para mim todos os estados que tem. Agora eu quero ver a quantidade de frete. Ou seja, quantas vezes aparece cada estado, né? Quantas vezes teve frete para cada estado. Então eu vou pegar o próprio estado, pego, seguro ele e arrasto aqui dentro dos valores. Pronto. Porque aí o Excel vai me mostrar que Amazonas teve 18 fretes. Goiás teve 28. Mato Grosso do Sul teve 6. Etc, etc. Pronto. Agora com essas informações, será que dá para fazer um gráfico de mapa? Vamos selecionar isso aqui ou clicar dentro, tanto faz. Inserir, gráfico de mapa. Opa, olha só. O Excel não consegue fazer um gráfico de mapa utilizando tabela dinâmica. Como é que a gente resolve esse problema então? Você vai extrair
essas informações aqui para a direita, para alguma célula, tanto faz, para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Você vai clicar aqui então, ó, nessa célula aqui do lado. Eu vou puxar o que está na tabela dinâmica para fora. E não se preocupe, porque se você atualizar a sua tabela dinâmica com novos dados, sim, vai atualizar do mesmo jeito o seu gráfico também, vai funcionar do mesmo modo. Aqui eu vou apertar simplesmente o símbolo de igual. E então eu vou referenciar essa célula aqui, ó, que é a célula A4. A4, Enter. Agora no cantinho dela, eu clico, seguro e arrasto para baixo, porque assim eu consigo pegar essa referência para todas as linhas. O total não precisa, tá, pessoal? Porque o total não é um estado. Então deixa eu dar aqui um delete. Agora eu faço a mesma coisa. Eu arrasto ele aqui para o lado, peguei o valor, pego o valor e arrasto até o final. É isso aí. Deixa eu aumentar um pouquinho essa coluna D. E essa coluna I dá para diminuir um pouco. Pronto, ó. Então, tudo que tiver agora na minha tabela dinâmica também será copiado aqui para essas células da direita. E, se acontecer de atualizar esses valores, aqui também será atualizado para mim. Agora sim eu consigo fazer um gráfico de mapa a partir dessas informações, ó. Eu clico aqui, inserir, e então mapa, gráfico de mapa. Pronto, resolveu o problema. Então assim que a gente consegue fazer um gráfico de mapa a partir de uma tabela dinâmica. E o legal, pessoal, é que quando a gente usa tabela dinâmica, a gente tem alguns recursos a mais que, de outro modo, não teríamos. Como exemplo, colocar aqueles filtros, botõezinhos que você pode clicar e assim filtrar as suas informações. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Eu vou clicar nessa tabela dinâmica e então eu vou em análise de tabela dinâmica, inserir segmentação de dados. Digamos que eu gostaria de poder filtrar essas informações, até porque aqui está mostrando que o Amazonas tem 18 entregas. Só que essas 18 entregas, elas são de qual transportadora? Elas são de qual modal? Rodoviário, aéreo, enfim, eu gostaria de poder filtrar. Então aqui embaixo, ó, eu vou selecionar, exemplo, ó, o modal e vamos pegar aqui um outro. Status, não, aqui ó, centro de distribuição, pronto, ok. Agora essas caixinhas eu posso colocá-las aqui na direita. Agora que colocamos essa segmentação de dados aqui, eu queria ver no meu gráfico só o que é aéreo. Pronto, cliquei. E assim ele vai filtrar para mim e me mostrar só o aéreo. Ah, professor, mas por que parece que deu um errinho aqui no gráfico? Por causa do seguinte, ó. Quando a gente filtra usando a segmentação de dados, olha o que acontece ali com a tabela que a gente tem do lado. Você tá vendo que ela também é filtrada e atualizada? Pois é, quando ela é filtrada e atualizada, os valores, ó, são atualizados. Aqui do lado também fica tudo certinho, mas aquela fórmula que puxamos até essa linha aqui de baixo acaba ficando inválida, ó. Porque está tudo com zero. Mas por que isso aconteceu? Porque olha a tabela dinâmica. Ela acabou diminuindo um pouquinho. Tem menos linhas. Por quê? Porque a gente filtrou a tabela. Então tem menos informações. E aí o problema é esse zero que aparece. Como é que a gente poderia corrigir esse zero aqui? Tem uma maneira bem simples, que é por meio de fórmula. Então toda vez que não tiver dados na tabela dinâmica, ao invés de você mesmo ficar fazendo de forma manual, vem aqui e deleta esses valores, ó. Vem aqui, ó, e dá aqui um delete, ó. Deixa eu excluir isso daqui. Ok. Pronto. Porque assim resolveria o problema, tá vendo? Já resolveu, não tem mais erro. Você pode automatizar esse processo. E aí toda vez que você filtrar, aumentar, colocar novos dados, o seu gráfico fica funcionando de modo correto. Você não vai ter esse tipo de problema, tá bom? Então como que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai fazer duas configurações na tabela dinâmica. A primeira é remover esse total aqui de baixo, ó, só para ele parar de ficar aparecendo aqui. Então vamos lá, botão direito na tabela dinâmica, opções da tabela dinâmica, e então totais e filtros, eu vou remover esses totais. Vou clicar no OK. Pronto. Beleza, já ficou bem melhor, certo? Além disso, pessoal, eu tenho que me livrar desses zeros que aparecem. Para isso, ó, eu vou voltar aqui na primeira célula que eu fiz. E então, eu vou fazer igual. Agora é uma formulinha que a gente vai usar, tá? SEC. 2 cliques nessa fórmula para utilizá-la. 1, 2. O teste lógico meu vai ser o seguinte. A4, que é a primeira célula que eu tenho. Se o A4 for igual a abre e fecha aspas, ou seja, se for igual a nada, se não tiver valor, então ponto e vírgula, abre e fecha aspas. Também não retorna nada. Ponto e vírgula, caso contrário, retorna o A4. Bem simples, né? Vamos dar um Enter. Pronto. Agora eu posso clicar, segurar e arrastar para baixo isso daqui. Vamos puxar até a linha 35, mais ou menos, ó. E isso aqui também, ó, puxo para o lado, clico, seguro e arrasto para baixo. Até o 35, pronto. Aí vamos clicar agora no gráfico, pessoal, e só tenha certeza que o gráfico também vai até aqui embaixo, ó. Para ele conseguir puxar todos os valores, né? Agora sim, ó. Agora sempre que você filtrar qualquer informação utilizando a segmentação de dados, ó, fica tudo certinho, tudo organizado, ó. E algumas sugestões de layout seriam: quero mudar a cor. O meu gráfico está azul.
O mais escuro é o maior valor e o mais claro é o menor, porém eu quero alterar esse padrão aqui. É só você clicar com o botão direito do mouse em cima do gráfico e então formatar série de dados. Porque aqui na direita, ó, você pode vir em cor da série e escolher uma sequência. Duas cores, pessoal, seria basicamente bem simples, ó. A cor da esquerda vai representar o menor valor e aqui da direita o maior valor. Porém, eu gostaria de 3 cores. Aí fica, ó, o valor menor de todos, um valor intermediário e o maior valor. Eu vou deixar aqui, ó, o mínimo, o menor valor de todos, com uma cor amarela. Vamos pegar aqui um amarelo bem vivo. O ponto médio, ou seja, aqueles valores que estão no meio termo, eu vou deixar de um azul. E o maior valor de todos eu vou deixar de verde, ficando essa sequência, ó, amarelo, azul e verde. Mas você pode escolher a sequência que você quiser. Bom, feito isso, o que eu vou fazer, pessoal? Aqui, ó, na caixinha de cor, agora cliquei na caixinha, tá vendo? Mas eu preciso clicar e selecionar todo o gráfico em si. Então vou clicar aqui fora do gráfico, ó, na área geral do gráfico. E no preenchimento eu vou pegar um azulzinho bem clarinho, porque fica um fundo azul. Eu gosto, fica bem bonito, ó. Parece que é o mar mesmo. Agora clicando dentro do gráfico de novo, ó, botão direito, ó, em cima do gráfico, formatar série de dados. Pronto. Eu vou vir aqui, ó, nesse efeito, sombra, e vou pegar uma primeira opção de sombra. Olha que legal que fica. Já dá uma separada entre um estado e outro. E além disso, pessoal, o que dá para fazer é, aqui em cima no design do gráfico, você clicar adicionar elemento, rótulos, mostrar. Por quê? Porque agora você consegue ver o valor de cada estado. Se você quiser também, aqui na opção de série, você pode, na opção de série mesmo, utilizar um outro tipo de área do gráfico, como exemplo. Ah, eu quero mostrar o mundo inteiro. Olha lá, ele vai atualizar para você e mostrar o mapa mundi. Ou ainda, eu gostaria de ver vários países e regiões. Vai mostrar para você aqui, ó, uma área maior. Ou se você quiser focar só onde tem dados, você pode selecionar somente regiões com dados. Pronto. Só que o legal dessas regiões com dados, ó, se você filtrar e tiver dados só numa região específica, ó, ele mostra para você só aquela parte específica. Ou às vezes, não, professor, não é tão interessante não. Então clica de novo aqui no gráfico, dentro dele, opções de série, quero mostrar o Brasil inteiro, então é país. Posso fechar e é isso aí, ó. Agora mesmo que apenas parte do mapa tenha dados, ele vai mostrar de qualquer forma o mapa inteiro. Então eu espero que esse vídeo aqui possa ter te ajudado bastante de como configurar um gráfico de mapa no Excel, visto que tem várias possibilidades, né? Dá pra gente fazer utilizando uma tabela que já está pronta, mas não tem o recurso de filtragem para a gente aplicar aqui os filtros. Ou, a partir de uma base de dados bem grande, com várias e várias informações, criar uma tabela dinâmica e a partir dela fazer aqui um gráfico totalmente funcional no Excel. E já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot e, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.